Marinalva da Silva Cruz sempre esteve envolvida com questões relacionadas ao emprego e à inclusão. Ela mesma poderia contar sua história, já que tem um tipo de deficiência nos ossos, chamada cifoescoliose congênita idiopática. Marinalva é graduada em Gestão de Recursos Humanos pelo Centro Universitário Santana, pós-graduada em Gestão Pública pela Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo. Atuou na Secretaria Estadual do Emprego e Relação do Trabalho do Governo do Estado de São Paulo por mais de 13 anos, onde coordenou o Programa de Apoio à Pessoa com Deficiência. Atualmente, é secretária adjunta da Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência da cidade de São Paulo. Ela vai falar como a tecnologia assistiva é uma ferramenta para a inclusão profissional. Por favor, Marinalva. Bom dia a todos e a todas. Ao contrário do Gabriel, eu sou bem baixinha, mas bem baixinha mesmo, é 1,37, bem esticado, contando o último fio de cabelo, né, Marcos? Estou com um vestido preto, um casaquinho salmão por cima, tenho o cabelo Chanel de bico, né, curtinho, com uma franja, né, mais ou menos na altura da sobrancelha. E é uma honra estar aqui com vocês que estão aqui presentes e com vocês que estão em casa nos assistindo ou no trabalho, enfim, compartilhando um pouco aí das experiências e também trocando informação. Falar sobre empregabilidade é um tema que é bastante comum hoje no nosso país e em outros países do mundo também. A gente tem várias leis no nosso país que obrigam essa empregabilidade e, não querendo puxar a sardinha para o meu lado, para o lado da empregabilidade, mas eu acho que hoje, quando a gente discute tecnologia, quando a gente discute acessibilidade, eu não tenho dúvida que isso só foi reforçado por conta da empregabilidade. Porque há alguns anos atrás a gente nem falava sobre pessoas com deficiência, né, quanto mais no mercado de trabalho, e na sala de aula, né, na sala de aula regular e não na sala de aula exclusiva para quem tem deficiência. Eu acho que o mercado de trabalho contribuiu muito para que a gente pudesse, inclusive, estar aqui hoje falando a respeito do mercado de trabalho. E como que a gente tem feito isso na cidade de São Paulo? A gente sabe que existe várias secretarias, né, e secretaria relacionadas à área da empregabilidade, secretaria relacionadas à área da pessoa com deficiência. E aí o que eu vou trazer aqui hoje para vocês é no que diz respeito às ações da Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência dentro da Prefeitura de São Paulo. Então, como que a gente vem trabalhando esse tema internamente para garantir mais oportunidade para as pessoas com deficiência? Antes de entrar na questão da legislação e dessas iniciativas, eu queria só falar para vocês um pouco do que é a Secretaria da Pessoa com Deficiência, porque talvez nem todos conheçam. A Secretaria da Pessoa com Deficiência, ela nasceu na cidade de São Paulo em 2005, por meio de um decreto, e em 2007 foi criada, então, por uma legislação, e, desde então, ela tem como principal papel, né, a sua principal responsabilidade é fazer essa intermediação entre as diferentes secretarias existentes na Prefeitura de São Paulo, conversar também com a sociedade civil, conversar também com a iniciativa privada, sempre com um único objetivo, a garantia dos direitos da pessoa com deficiência, e não apenas na área da empregabilidade, na saúde, na cultura, no esporte, e tendo como principal meta garantir cada vez mais acessibilidade. Porque a gente entende que, para acessar qualquer serviço, para acessar qualquer direito, as pessoas precisam sair de casa. E, para sair de casa, elas precisam ter, no mínimo, né, a acessibilidade. A começar, por exemplo, pelas calçadas, que vêm depois seguidas do transporte, e isso também, obviamente, inclui informação, comunicação e tantos outros recursos de acessibilidade. Felizmente, quando a gente fala de acessibilidade no nosso país, ainda é muito comum as pessoas lembrarem apenas do banheiro adaptado e da rampa. Mas acessibilidade não é só isso, né, Marcos? Acessibilidade é muito mais que isso sim é importante, mas não é apenas a rampa e o banheiro. E acessibilidade também não é bom só para quem tem deficiência. Acessibilidade é bom para todo mundo. E, quando é bom para quem tem deficiência, obviamente, fica melhor para todo mundo. Então, nesse sentido,
a nossa principal missão, enquanto Secretaria da Pessoa com Deficiência, é trazer o cidadão com deficiência para esse protagonismo. Porque quem sabe o que precisa é o próprio indivíduo. Né? Não sou eu sei o que eu preciso enquanto mulher, pessoa com deficiência, eu sei das minhas possibilidades e das minhas limitações. Mas não significa necessariamente que alguém com as mesmas características ou com o mesmo tipo de deficiência que eu tenho, tenha a mesma necessidade. Então, essa é a nossa principal missão, fazer com que a pessoa com deficiência também participe, né, seja protagonista dessa sua história, né, desse seu processo de inclusão na sociedade. Nossa visão, né, o que a Secretaria da Pessoa com Deficiência pensa hoje? Né, o que ela quer para o futuro? Ser referência na garantia dos direitos da pessoa com deficiência e, de certa forma, né, parece contraditório, mas tudo que a gente faz é para que um dia esse tipo de secretaria não seja mais necessário. Assim como a gente quer que um dia não seja mais necessário falar de lei de cotas e que esse processo de inclusão, de participação, de igualdade de oportunidades seja igual para todas as pessoas, sem nenhum tipo de discriminação, de separação. E os principais valores da Secretaria da Pessoa com Deficiência, né, além de valorização e respeito da diversidade humana, que é fundamental não só para quem tem deficiência, mas para todo mundo, temos também como valor o fortalecimento da atuação em rede, né, e aí isso conversa diretamente com o nosso papel, que é fazer essa interlocução. Também o fomento a outras áreas, como, por exemplo, o empreendedorismo, mas o principal valor é ter a pessoa com deficiência envolvida nas decisões e na construção de tudo que for para trazer mais qualidade de vida para esse indivíduo. Né, como diz o próprio lema da ONU, nada sobre nós sem nós. Então, não adianta discutir política pública, não adianta discutir tecnologia, não adianta buscar novas melhorias sem envolver as pessoas com deficiência. Porque, às vezes, a gente pode achar que é bom para aquela pessoa determinada coisa, mas não necessariamente é. Então, por isso, do lema, nada sobre nós sem nós. E aí, quando a gente fala de mercado de trabalho para pessoas com deficiência, hoje, no nosso país, se fala muito em função da lei de cotas. Né? E aí existe sempre uma grande polêmica. Mas no Brasil, né, de acordo com os dados do IBGE, são mais de 45 milhões de brasileiros com algum tipo de deficiência. Aqui no estado de São Paulo, mais de 9 milhões. E só na cidade de São Paulo, quase 3 milhões. Mas é óbvio que, quando a gente fala de mercado de trabalho, eu não estou dizendo que 45 milhões de brasileiros têm idade para trabalhar. Eu não estou dizendo que esses 45 milhões de brasileiros têm uma deficiência que se enquadra dentro dos critérios do que é ser uma pessoa com deficiência para o mercado de trabalho no nosso país. Quando a gente olha esse recorte de 45 milhões de brasileiros, que aqui inclui pessoas com todos os tipos de deficiência, as que são consideradas de fato deficiência para o mercado de trabalho e as que não são, e está incluído também todas as faixas etárias. Quando a gente faz um recorte, né, desses dados do IBGE, olhando apenas as pessoas que disseram lá ao responderem o censo que tem uma deficiência e que, em função da sua deficiência, tem um comprometimento maior, por exemplo, para enxergar, para ouvir ou para se locomover, esse número ele já diminui um pouco. Então, nesse caso, quando eu olho esse número, né, baseado na gravidade ou no grau de comprometimento em relação à deficiência, a gente percebe que eu não estou falando mais de 45 milhões. Eu estou falando, a nível Brasil, de quase 16 milhões de brasileiros, e quando eu penso cidade de São Paulo, eu estou falando de quase 1 milhão de pessoas que têm uma dificuldade maior em razão da sua deficiência. E por que essa separação? Porque, quando a gente pensa acessibilidade, quando a gente pensa tecnologia assistiva ou qualquer outro tipo de tecnologia, pensando nesse grupo de pessoas que têm um comprometimento maior, isso faz todo sentido. Porque, por exemplo, não ter o polegar é uma deficiência. Só que não ter o polegar
Não é que não limita, obviamente, cada um tem lá suas limitações, mas ele não depende de tantas outras tecnologias, como ser, por exemplo, uma pessoa tetra, ser uma pessoa cega, e por aí vai. Então, por isso, essa separação para a gente pensar em termos de quantidade de pessoas com deficiência no geral, e aí, quando eu falo de clientes, eu estou falando de mais de 45 milhões de pessoas, mas quando eu falo de pessoas mais próximas do que é o mercado de trabalho, eu estou falando de um número menor de pessoas. Tá? E falando pela gravidade, também esse número vai sendo diferente. Nesse sentido, o que a gente tem de leis no nosso país, que é muito conhecido? A maior e mais conhecida de todas elas é a Lei 8.213, que lá no artigo 93, isso é uma lei de 91, e lá no artigo 93 ela diz que empresas com mais de 100 empregados precisam contratar profissionais com deficiência. Ponto. Essa legislação ela é válida para a iniciativa pública e privada, com uma ressalva de que, na iniciativa privada, esse percentual é de 2% a 5%. Né? Quanto maior o número de funcionários, maior o número de pessoas que ela tem que empregar. Na iniciativa pública, nenhum concurso público e nenhum edital de concurso público pode ser colocado menos de 5% daquele total de vagas para pessoas com deficiência. Então, como dizem, hashtag fica a dica, se viu qualquer edital de concurso de qualquer esfera de governo que não respeitou o percentual mínimo que seja de vagas para profissionais com deficiência, a gente tem que questionar e esse edital precisa ser alterado. Tá? Então, é no mínimo 5, pode ser 10, 15, 20, não tem problema. Só não pode ser menos de 5, tá? Porque é um outro processo muito mais demorado e por aí vai. A lei de aprendizagem também, embora não reserve um percentual de vagas para quem tem deficiência, diz que o cidadão com deficiência pode ser contratado na condição de aprendiz, mesmo que ele tenha mais de 24 anos de idade. Então, isso nem toda empresa sabe, né, e muitas pessoas com deficiência também não. A lei... eu trouxe também aqui uma lei de concurso municipal, que é a 13.398, é uma lei de 2002, que, felizmente, agora, depois de muitos anos, Marcos está, finalmente, né, tendo aí todo um processo para que ela seja atualizada, porque falta muita informação nessa lei, de acordo com as leis atuais, como a própria LBI, que já foi mencionada aqui hoje. Então, a gente está nesse processo de atualização. E o programa de estágio, que existe não só a nível municipal, mas a nível Brasil, por meio da Lei 11.788, que é uma lei de 2008. E aí é sobre essas duas últimas legislações que eu quero falar para vocês a partir de agora. Com base nessas duas legislações, tanto da lei de concurso quanto da lei de estágio, existe na Prefeitura de São Paulo, inclusive dentro do programa de metas, duas grandes preocupações. Uma, ampliar o número de estudantes com deficiência dentro da Prefeitura de São Paulo, e um outro, dar mais qualidade, mais recursos para que o servidor com deficiência dentro da Prefeitura de São Paulo consiga se desenvolver e crescer profissionalmente como qualquer outro profissional. E aí, para que isso aconteça, né, pensando o programa de estágio, a gente, quando fala do programa de estágio, eu penso nele ingressando dentro da prefeitura e depois criando condições para que ele consiga buscar outras oportunidades no mercado. E nessa linha, e também para atender a uma demanda das empresas que dizem que não sabem onde estão esses mais de quase 1 milhão de pessoas com deficiência mais significativas na cidade de São Paulo, por exemplo, a gente faz a cada 2, 3 meses, e aí já fazendo uma propaganda, próximo dia 25 de setembro, é a próxima edição do Contrata São Paulo, lá na Expo Barra Funda, que nada mais é que uma feira de emprego, onde a gente aproxima pessoas com deficiência e empresas que buscam esses profissionais. Então, os estudantes com deficiência, nessa data, nesse dia, eles são convidados a ir lá conhecer essas oportunidades e pleitear uma nova oportunidade de emprego. Nós já estamos indo agora para a 8ª edição e, graças a essas iniciativas, mais de 500 pessoas com deficiência já foram incluídas no mercado de trabalho, inclusive muitos estudantes que passaram pela Prefeitura de São Paulo. Aqui tem algumas fotos, né, das pessoas participando desse evento, na fila de espera, ali recebendo orientação e sendo credenciadas para, finalmente, então, ir para o processo seletivo junto às empresas. O programa de estágio hoje, como eu disse, existe uma lei
que diz que 10% das vagas de estágio de qualquer empresa precisa ser ocupadas por pessoas com deficiência. E aí, por que a gente tem reforçado isso dentro da prefeitura e também falado muito disso na iniciativa privada? Uma das queixas é que não se contrata pessoas com deficiência porque elas não são qualificadas, isso não é verdade. Existe, sim, pessoas com deficiência que não são qualificadas, assim como existe pessoas sem deficiência que também não têm qualificação. Mas existe muitas pessoas qualificadas com diferentes tipos de deficiência e que estão fora do mercado. Mas a gente entende também que esse mercado de trabalho vem sendo modificado e que existe uma série de novas profissões no futuro e que hoje qualquer pessoa precisa se capacitar para esse processo como um todo. Então, como eu digo que não tem pessoas qualificadas ou que as pessoas não têm experiência, a gente entende dentro da prefeitura que o programa de estágio é uma excelente oportunidade para você abrir portas para esse aluno que está ali no ensino médio, no ensino superior, ser o próprio setor público a porta de entrada para que ele adquira a experiência e também um facilitador para que ele consiga a sua sonhada vaga na iniciativa privada e não em qualquer função, mas na sua área de formação. Então, esse é o nosso principal objetivo enquanto programa de estágio da Prefeitura de São Paulo. Os números ainda são bem tímidos dentro da prefeitura, né? Então, em 2017, nós tínhamos só 17 estagiários ativos, lá no comecinho do ano. Depois, nós finalizamos 2018 com 59, então já aumentou bastante. E, até maio deste ano, nós estávamos com 57 ativos. Já foram contratados mais que isso, mas como o programa de estágio é bastante dinâmico e a gente promove essas ações paralelas para que eles também consigam outras oportunidades, então é um entra e sai constante, mas a gente fica feliz que eles estão saindo ou porque estão sendo aproveitados dentro da própria estrutura da prefeitura, em cargos comissionados, ou eles estão indo para a iniciativa privada para uma vaga dentro da sua área de formação, tá? E aí, quem conhece também estudantes com deficiência que estão em busca de uma oportunidade de emprego, por favor, peçam para enviar os seus currículos. Hoje, o nosso parceiro é o CIE, que faz essa intermediação, é lá que ele faz a prova, mas a gente, recebendo o currículo, a gente faz toda a orientação e diz onde ele tem que ir, tá bom? E como que a tecnologia, então, pode facilitar tudo isso? Melhorar a vida do estagiário, melhorar a vida do servidor, né, com deficiência. Primeiro, que ainda existe uma confusão muito grande. Às vezes, a gente fala de tecnologia assistiva e muitas pessoas ainda acham que tecnologia assistiva tem a ver só com tecnologia mesmo. Por exemplo, o hand-talk. E, na verdade, tecnologia assistiva é qualquer apoio que pode auxiliar uma pessoa, e aí não é só a pessoa com deficiência. Por exemplo, o suporte para os pés é uma tecnologia assistiva, uma adaptação em uma mesa é uma tecnologia assistiva, é um apoio, é uma adaptação que melhora ali a qualidade de vida e também o desempenho de um determinado cidadão, de um determinado profissional. E aí, nesse sentido, faz parte também do nosso programa de metas, graças a uma investigação que a gente vem fazendo com o servidor dentro da Prefeitura de São Paulo, né, desde o comecinho de 2017. Então, a nossa preocupação foi: quantos são esses servidores com deficiência? Onde eles estão? Né, como eles estão estão desenvolvendo suas atividades? O que eles precisam para melhorar a sua produtividade? Então, daí começou todo esse mapeamento. O projeto está na terceira fase, que é a visita em loco, onde a gente está indo no posto de trabalho de cada um desses servidores para, de fato, identificar suas necessidades e, a partir de então, comprar essas tecnologias. Então, a gente vai conseguir atender 200 servidores agora, até o fim do ano, ou seja, fornecendo essas tecnologias, fazendo essas adaptações, e mais 200 o ano que vem. E o mesmo está sendo feito na sala de aula com os alunos da educação, né, alunos com deficiência da educação fundamental, né, da educação básica, que é a que é oferecida pela prefeitura, para que esse aluno também tenha mais condições de aprender, de desenvolver o seu potencial, porque para ele chegar no mercado de trabalho, ele precisa, sem sombra de dúvida, de passar pela educação, e nesse local ele precisa ter ali as suas habilidades também desenvolvidas ao máximo de acordo com o seu potencial. Então, esse é o principal objetivo, fornecer, aqui tenho as fotos de algumas tecnologias, né, que serão oferecidas para os alunos, de acordo com a necessidade de cada aluno, e a
de diferentes profissionais que trabalham com esses alunos. E, para finalizar, não tem nada a ver diretamente com a empregabilidade, mas também faz parte. A gente tem hoje em todas as bibliotecas da cidade de São Paulo, as bibliotecas municipais, uma tecnologia que é conhecida como óculos da Orcan, que permite que pessoas com deficiência visual, por exemplo, peguem qualquer livro na biblioteca e, com esse óculos que tem uma câmera, ele consegue ler, mesmo que o livro não esteja em braille. E essa tecnologia foi pensada para as pessoas com deficiência visual, mas elas têm sido utilizadas também por quem está com dificuldade para leitura ou por quem não é alfabetizado. E tudo isso, essas tecnologias, aqui são fotos de pessoas usando os óculos, a cultura inclusiva, que a gente oferece intérpretes de Libras na programação cultural, audiodescrição, visita a museu e tudo isso que é feito pensando acessibilidade, pensando tecnologia assistiva, é sempre com um único objetivo: fazer com que as pessoas com deficiência elas tenham não só tratamento igual, porque as pessoas não são iguais, as pessoas são diferentes. Então, quando a gente fala de igualdade de oportunidades, é uma coisa, igualdade de tratamento é outra completamente diferente. Então, o que a gente quer é que as pessoas tenham equidade. E, para que haja equidade, eu preciso olhar cada pessoa como única, né, e oferecer a ela os recursos que ela precisa, não com base apenas na sua deficiência, porque a deficiência pode ser igual, mas a habilidade e a competência é completamente diferente. Então, o nosso trabalho e o fornecimento dessas diferentes tecnologias serve para que as pessoas tenham igualdade de oportunidade, mas que seja garantido também a equidade. Então, a princípio é isso, agradeço mais uma vez pela oportunidade e fico à disposição depois para a nossa conversa. Muito obrigada.